Elias era um profeta israelita que viveu no século IX a.C., durante o reinado de Acabe, um rei do reino do norte de Israel. Elias desempenhou um papel significativo na luta contra a idolatria que prevalecia em Israel naquela época. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo Elias ocorreu no Monte Carmelo. Ele desafiou os profetas de Baal, uma divindade adorada por muitos israelitas naquele período, a provar quem era o verdadeiro Deus. Elias construiu um altar, sacrificou um novilho e desafiou os profetas de Baal a fazerem o mesmo. Apesar de seus esforços, os profetas de Baal não conseguiram fazer com que seu Deus enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício. Em contraste, quando Elias orou, o fogo divino consumiu o altar e o sacrifício, demonstrando o poder do Deus de Israel. Outra história notável é o encontro de Elias com Deus no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Lá, Elias experimentou ventos fortes, terremotos e fogo, mas Deus não estava neles. Finalmente, Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, transmitindo-lhe uma mensagem. Elias também teve que enfrentar a perseguição de Acabe e sua esposa Jezabel, que eram líderes ímpios em Israel. Eventualmente, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2:11. A figura de Elias é significativa nas tradições judaica, cristã e islâmica, e ele é muitas vezes considerado um exemplo de fidelidade a Deus e coragem em face da oposição. 1 Reis 17:1, Elias profetiza a seca. Naquele tempo, Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "E juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto pela minha palavra." Então a palavra do Senhor veio a Elias: "E saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quirite, a leste do Jordão. Beba da água do riacho, e ordenei aos corvos que o alimentem lá." Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Quirite, a leste do Jordão, e lá ficou. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Passado algum tempo, o riacho secou porque não chovia na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: "E vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que o sustente." Elias partiu para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e pediu: "Oh, por favor, traga-me um pouco de água numa jarra para eu beber." Enquanto ela ia buscar, Elias a chamou e disse: "Oh, por favor, traga-me um pedaço de pão." Ela respondeu: "E juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns poucos gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos." Elias disse a ela: "E não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-me, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra." Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não faltou, conforme a palavra. Depois desses eventos, a palavra do Senhor veio a Elias: "E vai e mostre-se a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra." Então Elias foi mostrar-se a Acabe. Havia uma grande fome naquela terra, e Acabe convocou Obadias, que era o supervisor do palácio. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se com o rosto em terra e disse: "O és tu mesmo, meu senhor Elias?" "É." Elias respondeu: "Eu sou. Vá dizer ao seu senhor que Elias está aqui." Mas Obadias teve medo. Ele respeitava muito o Senhor. Quando Jezabel matou os profetas do Senhor, Obadias tinha escondido 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os tinha alimentado com pão e água. "Agora você me pede para ir dizer ao meu senhor que Elias está aqui. Ele me matará." Elias disse: "E juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe." Então Obadias foi encontrar Acabe e o informou. Acabe foi ao encontro de Elias, e, ao vê-lo, disse-lhe: "É você mesmo, perturbador de Israel?" "É." Elias respondeu: "E não perturbo Israel. Mas você e a família do seu pai perturbam. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Báals. Agora, mande reunir todo o Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel." Então Acabe enviou mensageiros por todo o Israel, e eles se reuniram no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: "E até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões?
Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo não respondeu nada. Então Elias disse: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos 2 novilhos. Escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos, e invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Elias disse então ao povo: Que aproximem-se de mim. Todo o povo se aproximou dele, e ele consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias tomou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha vindo, dizendo: E seu nome será Israel. Com as pedras Elias construiu um altar em honra do nome do Senhor, e ao redor do altar fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então ele arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: Encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e o fizeram novamente. Façam-no uma terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorreu do altar e encheu a vala. Ao chegar o tempo do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e orou: E Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e o solo, e também lambeu a água que estava na vala. Quando todo o povo viu isso, caíram prostrados e exclamaram: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então Elias ordenou: E prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. E eles foram apreendidos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: E suba, coma e beba, pois ouço o barulho de uma chuva pesada. Acabe subiu, comeu e bebeu. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, inclinou-se para o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: E não há nada. 7 vezes Elias lhe disse para voltar. Na 7ª vez, o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: E vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras se formaram no céu e começou a chover forte. E o poder do Senhor veio sobre Elias, que prendeu o manto e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Esta é a narrativa completa dos milagres na casa da viúva de Sarepta e do confronto de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em um tempo, depois do poderoso confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal e testemunhou a manifestação do poder de Deus com fogo do céu, uma ameaça de Jezabel, a esposa do rei Acabe, fez com que Elias fugisse para o deserto. Ao saber que todos os profetas de Baal foram mortos, Jezabel enviou uma mensagem ameaçadora a Elias, dizendo que faria a ele o mesmo que ele fez aos profetas de Baal dentro de um dia. Ao receber essa ameaça, Elias ficou com medo e fugiu para salvar sua vida. Elias partiu para o deserto, indo em direção ao sul. Ele caminhou um dia inteiro e, sentindo-se cansado e desencorajado, deitou-se sob uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Elias estava exausto e desanimado com a perseguição de Jezabel, apesar de todo o poder que tinha visto Deus demonstrar no Monte Carmelo. Enquanto Elias estava descansando, um anjo do Senhor apareceu a ele, ofereceu-lhe comida e água, encorajou-o a comer e beber, pois a jornada seria longa. Elias obedeceu, fortaleceu-se com a comida e água divinamente fornecida-se, então, caminhou durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, na caverna do monte, Deus perguntou a Elias por que ele estava ali. Elias expressou sua angústia, sentindo-se sozinho como profeta e temendo por sua vida. Deus, em resposta, mostrou-se não no vento forte, terremoto ou fogo, mas em um sussurro suave. Deus reafirmou sua presença e comissionou Elias para voltar ao trabalho profético, indicando que havia outros fiéis que não haviam se curvado a Baal. Elias, fortalecido pelo encontro com Deus, deixou a caverna e seguiu as instruções divinas. Ele encontrou Eliseu e o ungiu como seu sucessor, e continuou a desempenhar um papel vital no cumprimento do plano de Deus para Israel. Depois do encontro com Deus no Monte Horebe, Elias recebeu instruções divinas para ungir Eliseu como seu sucessor. Elias partiu do Monte Horebe e encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre Eliseu. Eliseu, compreendendo o significado desse gesto, deixou os bois e correu atrás de Elias, pedindo permissão para se despedir de sua família. Elias respondeu:
Volte, pois o que eu fiz a você é. Eliseu então sacrificou os bois, cozinhou a carne usando os instrumentos da aração como lenha e deu aos que estavam com ele para comer. Ele se despediu de sua família e seguiu Elias para se tornar seu servo. Eliseu acompanhou Elias, tornando-se seu discípulo e assistente. O manto que Elias lançou sobre Eliseu simbolizava a transferência de autoridade e chamado profético. Essa ação representou o início da jornada de Eliseu como profeta sucessor de Elias. Ao longo do tempo, Eliseu demonstrou lealdade e serviço a Elias. Ele testemunhou a ascensão de Elias ao céu em um redemoinho e recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias, como solicitado quando ele pediu: "E peço-te que uma porção dobrada do teu espírito repouse sobre mim." A unção de Eliseu por Elias marcou o início de uma nova fase no ministério profético e destacou a importância de passar o chamado e a autoridade para as gerações futuras. Chegou o momento em que Deus estava prestes a levar Elias ao céu, e Elias decidiu fazer uma última jornada antes de sua partida. Ele foi para Gilgal com Eliseu, seu discípulo. Elias disse a Eliseu para ficar em Gilgal, pois Deus o estava enviando a Betel. Entretanto, Eliseu insistiu em acompanhar Elias, afirmando que não o abandonaria. Em Betel, os filhos dos profetas informaram a Eliseu que Deus iria levar Elias naquele dia. Mesmo cientes desse fato, Elias disse a Eliseu para ficar em Betel, pois Deus o estava enviando a Jericó. Mais uma vez, Eliseu recusou-se a deixar Elias, e em Jericó, novamente, os filhos dos profetas afirmaram a Eliseu sobre a iminente ascensão de Elias. Elias então disse a Eliseu para ficar em Jericó, pois Deus o estava enviando ao Jordão. Pela terceira vez, Eliseu recusou-se a deixar Elias e seguiram até o Jordão. Lá, 50 homens dos filhos dos profetas ficaram à distância para observar. Elias tirou seu manto, bateu nas águas do Jordão, e estas se dividiram, permitindo que ambos atravessassem em solo seco. Ao chegarem ao outro lado do Jordão, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria antes de sua partida. Eliseu respondeu pedindo uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias disse que isso seria difícil, mas se Eliseu visse sendo levado, seu pedido seria atendido. Enquanto estavam andando e conversando, um redemoinho apareceu e separou Elias de Eliseu. Elias foi arrebatado ao céu no redemoinho, e seu manto caiu sobre Eliseu. Vendo isso, Eliseu rasgou suas vestes, pegou o manto de Elias e voltou para a beira do Jordão. Lá, ele bateu nas águas com o manto, dizendo: "E onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram, e Eliseu atravessou de volta para o outro lado. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, observando de longe, reconheceram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. A história de Elias está principalmente registrada nos livros de 1 Reis e 2 Reis no Antigo Testamento. Aqui estão alguns tópicos e capítulos importantes. Chamado de Elias. 1 Reis 17:1, Elias profetiza a seca. Milagres na casa de viúva de Sarepta. 1 Reis 17:8-24, Elias e a viúva de Sarepta. Confronto no Monte Carmelo. 1 Reis 18, Elias desafia os profetas de Baal. Fuga de Jezabel. 1 Reis 19, Elias foge para o deserto após ameaças de Jezabel. Encontro com Deus no Monte Horebe. 1 Reis 19:9-18, Deus fala com Elias no Monte Horebe. Elias como profeta sucessor. 1 Reis 19:19-21, Elias unge Eliseu como seu sucessor. O arrebatamento de Elias. 2 Reis 2:1-18, Elias é arrebatado ao céu em um redemoinho. Estes são alguns dos pontos destacados da história de Elias. Para uma compreensão mais completa, recomendo a leitura direta desses capítulos na Bíblia. Aqui estão os versículos referentes ao vídeo. Olá, queridos amigos! Se vocês gostam de histórias inspiradoras, mensagens de fé e sabedoria encontradas na Bíblia, convido-os a se inscreverem no nosso canal Histórias da Bíblia. Vamos explorar juntos as narrativas fascinantes que nos ensinam valiosas lições de vida. Clique no botão de inscrição para não perder nenhuma história emocionante. Juntos, vamos descobrir a beleza e a sabedoria das Escrituras. Quero expressar minha gratidão a todos vocês por fazerem parte do nosso canal Histórias da Bíblia. É incrível compartilhar essas narrativas significativas e aprender juntos com as lições de fé e sabedoria que a Bíblia nos oferece. Obrigado por se inscreverem e fazerem desta comunidade um lugar especial. Se vocês estão prontos para mais histórias emocionantes, deixem um amém nos comentários. Que a paz e a inspiração estejam sempre conosco.